Olá, nono ano. Aqui é o professor Givanildo novamente. Vamos para o segundo vídeo dessa semana. Nós vamos falar agora da resolução de equações do segundo grau completas, né? Nós aprendemos as incompletas, agora vamos aprender a resolver as equações do segundo grau completas. Para resolver a equação do segundo grau completa, você tem algumas técnicas de resolução. Mas essas técnicas, elas não resolvem todo tipo de equação completa. Mas existe uma fórmula resolutiva na matemática que essa fórmula resolve qualquer tipo de equação do segundo grau. É por isso que nós vamos aprender a utilizar essa fórmula hoje para resolver equações completas do segundo grau, tá bom? No início você pode achar meio trabalhoso, mas aos poucos você vai pegando o jeito e rapidinho você aprende a resolver, tá? É muito importante aprender a resolver essas equações. Que fórmula é essa, então? A fórmula resolutiva é essa daqui, olha, vamos ler. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, esse 4ac significa 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes a. Esse b, esse a e esse c são os coeficientes da equação que a gente aprendeu, o coeficiente a, coeficiente b, coeficiente c, tá bom? É chamada fórmula resolutiva da equação completa do segundo grau, que é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ou seja, esse b é o b da equação, o a é o a aqui e o c é esse c aqui, tá bom? Nossa, que complicado. Como eu disse, quando você vê pela primeira vez, parece complicado, mas na hora que você for resolver, vai ver que não é tão difícil assim. Agora observem a expressão dentro da raiz, que é o b ao quadrado menos 4ac. Agora eu vou explicar aqui, está explicando o que é isso, que significa esse b ao quadrado menos 4ac. Isso aqui, quando você resolve, vai dar um número real, vai dar um número. Esse número, ele é usualmente representado por uma letra grega, do alfabeto grego, que é esse triângulo aqui chamado de delta. Esse número que eu encontro dentro da raiz é chamado de discriminante da equação. Mais para frente eu vou explicar por que tem esse nome de discriminante, tá certo? Aí, como isso aqui representa o delta, é chamado de delta, né? Olha, eu posso resumir essa mesma fórmula assim, olha. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta. O delta é isso, esse número aqui, né? Dividido por 2 vezes a, tá bom? Agora, uma equação do segundo grau, ela pode ter ou não ter solução. Essa solução da equação, nós também chamamos de raízes da equação. A existência ou não de raízes reais, ou seja, a existência ou não de solução de uma equação, bem como o fato delas serem iguais ou diferentes, depende exclusivamente do valor do discriminante delta, que é b ao quadrado menos 4ac, tá certo? Agora, quando então eu estou resolvendo uma equação e determino o valor desse delta, eu vou ter três situações. Eu vou falar aqui por alto, depois eu explico. Com os exemplos, vai ficar fácil de entender isso aqui, olha. Primeiro passo, quando delta for positivo. Delta maior que zero significa que é um número positivo. Quando esse número for positivo, você vai encontrar na equação duas soluções diferentes. É o que está dizendo aqui, ó, duas raízes diferentes, tá bom? Quando esse delta der exatamente zero, a equação vai dar dois números iguais. Vai dar duas soluções iguais, tá certo? E quando o delta for menor que zero significa negativo. Quando esse número der negativo, a equação não vai ter solução, ou seja, não vai ter raízes reais. Quando for exemplo com número, vai ficar fácil de entender isso aqui, aí eu volto para poder te explicar novamente isso aqui, tá? Vamos agora determinar as raízes de algumas equações do segundo grau com uma incógnita usando a fórmula resolutiva. Exemplo. Resolver a equação x ao quadrado mais 2x menos 8 igual a zero no conjunto dos números reais. Significa que a solução vai ter que ser um número real, como foi falado anteriormente, né? Vamos passo a passo. Prestem bastante atenção no passo a passo. Primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar os coeficientes a e b e c.
É por isso que a gente aprendeu lá no início das equações a identificar os coeficientes a, b e c da equação. Ó. O a é que acompanha o x ao quadrado, nesse caso aqui quando não tem vale 1, então o a vale 1. O b é o termo de x, então o b vale 2. E o c é menos 8, quando for negativo tem que colocar o menos. Então o primeiro passo é sempre identificar o a, b e c. Segundo passo, eu vou agora usar a fórmula do delta. Lembra da fórmula do delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Eu vou escrever ela aqui, para não esquecer. Ó. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Como eu disse, 4ac quer dizer que 4 vezes a vezes c, tá bom? Então, agora eu vou fazer a conta para achar o valor do delta. Eu vou substituir esse b, esse a e esse c por esses números aqui, olha. O b vale 2, então fica 2 ao quadrado. Menos, sempre coloca parênteses, tá? Quando for substituir. O b vale 2, no caso b ao quadrado. Esse 4 é da fórmula, sempre vai ter esse 4, sempre vai ter esse 4. O único que vai variar é o a e o c. O a vale 1, vou trocar o a por 1 no parênteses, vezes o c, que vale menos 8, no parênteses também. Pronto, agora eu tenho uma expressão numérica, resolve essa expressão. Calculando primeiro a potência, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4. Agora eu vou resolver essa multiplicação aqui. Ó. Nessa multiplicação eu vou fazer menos 4 vezes 1 dá menos 4. Esse menos 4 eu multiplico por menos 8. Mas eu vou fazer a multiplicação direta aqui de uma vez, para ficar mais simples. Ó. Vou fazer menos 4 vezes 1 dá menos 4. Agora, menos 4 vezes menos 8, menos vezes menos dá mais. E 4 vezes 1 vezes 8 vai dar o resultado aqui, tá vendo? Olha? Então, para ficar mais fácil de você fazer, olha, primeiro você vai multiplicar esses três números ao mesmo tempo, multiplicando primeiro os sinais. Ó. Esse menos aqui vezes esse menos aqui. Ó. Multiplica os sinais de menos. Ó. Menos vezes menos dá mais. Agora, multiplica os números. Ó. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. Tá vendo? Então, delta vai ser 4 mais 32, que vai dar 36. Descobri o delta. Essa é a segunda parte. Próxima etapa agora, eu vou usar a minha fórmula resolutiva, que é essa daqui. Ó. Eu vou escrever ela aqui. Ó. X, que é a fórmula x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes a. Resolver a equação, né? Achar o valor de x, agora que eu vou achar o valor de x, da equação que foi dada aqui. Ó. X vai ser igual, repete o menos da fórmula, agora o b, vou pegar esse mesmo b aqui, que é 2, no parênteses, lembra? Sempre substitui no parênteses. Mais ou menos raiz quadrada do delta. O delta é 36, eu vou pôr 36 aqui, olha. Por isso que primeiro eu calculo o delta, porque eu preciso dele na fórmula. Isso tudo dividido por 2 vezes o valor do a. O a vale 1, então vai ser 2 vezes 1 no parênteses também. Agora eu vou resolver essa continha. Eu vou ter x vai ser igual. Tirando parênteses aqui, olha, menos, tirando parênteses fica menos 2. Mais ou menos, a raiz quadrada de 36 é 6. Dividido por 2 vezes 1 dá 2. Agora eu tenho menos 2 mais 6 e menos 2 menos 6. Eu vou separar aqui, ó, tá somando e subtraindo ao mesmo tempo, né? Eu vou separar aqui, ó, para cá e para cá. Aí eu vou ter duas respostas, eu vou chamar de x1 e de x2, que você vai dar duas raízes, ó. Vou separar menos 2 mais 6, dividido por 2, né? E a outra vai ser menos 2 menos 6, dividido por 2. Resolvendo agora, menos 2 com mais 6 dá mais 4. Dividido por 2 dá mais 2, ou 2, né? Pôr positivo para pôr sem sinal. E menos 2 com menos 6 dá menos 8. Menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Pronto, eu encontrei. Quando chega nessas duas respostas, eu encontro, está terminada a resolução. Encontrei as duas soluções. São dois números diferentes, tá vendo? Olha. Observe que meu delta deu positivo, 36 é um número positivo. Quando encontrei o número positivo, eu achei duas respostas diferentes. Foi falado aqui, ó. Quando o delta é positivo, a equação tem duas raízes diferentes, tá vendo? Olha. Então, quando você encontra o delta, se ele der um número positivo, dá para você prever a resposta.
Se eu cheguei aqui no delta positivo, já tenho certeza que vou encontrar dois números diferentes aqui. Por isso o delta chama-se discriminante, porque quando você encontra o delta, você discrimina que os números vão ser diferentes, as raízes da equação, tá? Agora eu vou pôr o conjunto de solução. O conjunto de solução vai ser 2 e menos 4. Ou menos 4 e 2, tanto faz a ordem aqui, tá certo? Agora tente fazer as atividades. Se necessário, revejam os vídeos. Qualquer dúvida pode entrar em contato, certo? Bons estudos, até mais.